Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal O Espírito do Evangelho. Foi destaque na imprensa, vocês devem ter visto, a renúncia do ex-presidente uruguaio José Pepe Mujica à cadeira do Senado. Aos 85 anos, ele decidiu parar com as atividades em cargos públicos. Mas o interessante foi o discurso de despedida que Mujica fez lá no Senado uruguaio. Um trecho em especial, ele diz o seguinte: é preciso agradecer a vida. Triunfar na vida não é ganhar, é levantar e recomeçar cada vez que se cai. Olha só que interessante essa frase, tanto que nós vamos repetir aqui, só para reforçar o conceito. Triunfar na vida não é ganhar, é levantar e recomeçar cada vez que cai. Disse lá Mujica, que governou o Uruguai de 2010 a 2015. E é interessante essa reflexão de Pepe Mujica, porque vai muito em encontro com uma frase que está na carta de Tiago, lá no capítulo 1, versículo 12. E Tiago, para muitos estudiosos, esse Tiago seria o irmão de Jesus. Segundo a maioria dos estudiosos, há muita polêmica em relação a isso. Mas, enfim, polêmicas à parte, esse trecho diz o seguinte: feliz o homem que suporta com paciência a provação, porque, uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. E isso está lá na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 12. Então, e o que é essa aprovação, se não alguns dos nossos momentos de quedas? Então, essa aprovação é aquele momento que a situação na nossa vida não está lá muito fácil. E são aquelas situações difíceis pelas quais nós passamos ao longo da vida, aqueles nossos momentos de baixa. E a questão que Tiago nos coloca é passar por essas dificuldades com paciência. Esse é um ponto importante que Tiago nos coloca. Por quê? Porque para nós termos paciência, para não piorar ainda mais aquela situação que já é uma situação um pouco tensa. Imaginem se quando estávamos aprendendo a andar, logo na primeira queda, nós ficássemos chorando sem parar pelo tombo e não quiséssemos mais tentar caminhar novamente. Imagina se isso acontecesse. Imagina, ficar lá chorando, não quero mais tentar, nunca mais vou conseguir e tal. Né? Seria muito mais difícil aprender a andar desta maneira. Ao passo que cair faz parte do aprendizado, até o momento que não vamos cair mais e andaremos com segurança e firmeza. Isso é importante. Então, uma hora a gente cai, levanta, até o momento que você não vai cair mais e vai conseguir andar com mais segurança e com mais firmeza. Como disse Mujica, triunfar na vida não é ganhar. É levantar e recomeçar cada vez que se cai. Isso é um ensinamento muito importante. E às vezes nós não queremos cair. Achamos que tem que ficar só, ganhar na vida é só ficar sem quedas. E isso não é possível. E não adianta querermos encontrar culpados pela nossa situação, pelas nossas quedas. Guardar mágoas, por exemplo, ficar com raiva. Tudo isso só piora a situação. Só piora, não vai nos ajudar em nada a levantar novamente. Temos que seguir a canção famosa e antiga aí da Beth Carvalho. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Reconhece a queda e não desanima, diz lá a letra da canção da Beth Carvalho. No mesmo discurso, Mujica falou para evitarmos o ódio. Olha só como isso é importante, como isso está muito ligado, né? A questão do ódio, a questão de você cair e levantar. O ódio, diz ele, é fogo com o amor, mas o amor cria e o ódio nos destrói. Eu, diz Mujica, tenho a minha boa quantidade de defeitos, assim como todos nós, né? Mas no meu jardim, diz ele, faz décadas que não cultivo ódio, porque aprendi uma dura lição que a vida me impôs, que o ódio acaba nos alienando. Olha só aqui, né? O ódio acaba nos alienando, nos faz perder a objetividade, ou seja, ele nos nubla a visão, nós não conseguimos enxergar corretamente. E esse sentimento negativo é o que principalmente nos atrapalha em nossas quedas, nos deixa mais tempo no chão,
dificulta a nossa recuperação, né? Tudo isso só nos atrapalha se nós ficarmos com esse tipo de pensamento. E também não adianta nos iludirmos achando que não vamos cair. Não esqueçamos dessa possibilidade. Chico Xavier, por exemplo, tem uma frase muito interessante. Ele fala o seguinte, falava, né? Todos os dias eu caio. Todos os dias eu caio, mas todos os dias eu me levanto. Chico Xavier falando sobre isso. E é bom termos esse pensamento, porque já nos deixa preparados para, na queda, quando ocorrer a queda, quando cairmos, sabermos levantar e dar a volta por cima, que é o que nos interessa. José Carlos de Luca, que é um escritor, palestrante espírita, ele diz lá no livro Minutos com Chico Xavier, que essa lição do Chico, essa frase que nós vimos agora há pouco, é a de nos levantarmos o mais depressa possível. Isso porque se nós permanecermos caídos, nada faremos em prol de nós mesmos, diz lá o De Luca. E ele continua, né, que o momento da queda não simboliza o que somos, nem retrata, isso aqui é muito importante, o momento da queda não simboliza o que somos, nem retrata o fim da nossa vida. Muitas vezes a gente acha que tudo aquilo é a nossa vida, aquele momento acabou a nossa vida. É apenas uma fotografia, diz o De Luca, que registra um determinado momento, mas que não define as próximas cenas que irão compor o filme da nossa existência. Complementou aqui o José Carlos de Luca, lá no livro Minutos com Chico Xavier. E além de não ficarmos presos na queda e achar que vai ser assim para sempre, nós não precisamos passar pelas dificuldades sozinhos. Isso também é muito importante, porque, obviamente, temos amigos, temos pessoas que muitas vezes nós podemos contar, mas nós não podemos esquecer que temos o plano espiritual, está lá, sempre ao nosso lado. Se nós não tivermos ninguém, pelo menos nós temos o plano espiritual nos dando o que? Força, coragem, para enfrentarmos melhor aquelas dificuldades. Não vamos nos esquecer de uma passagem que está lá em Mateus, que diz o seguinte, que Jesus percorria toda a Galileia, curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. Isso está lá em Mateus, lá no capítulo 4, versículo 23. É como se Jesus estivesse com as mãos estendidas para cada um de nós, convidando-nos a levantar agora mesmo. Faz uma reflexão sobre essa passagem o De Luca, naquele mesmo capítulo lá que nós vimos agora há pouco. E sobre isso, existe uma passagem também no Evangelho, que é muito simbólica para nós aqui, para a nossa reflexão. E importante para entendermos um pouco essa ideia de cair, levantar, mas contando com o plano espiritual, contando muito aí com o Evangelho, com os ensinos de Jesus. E é uma passagem conhecida como a cura do cego de Jericó, que está nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, o que mostra que é uma passagem muito importante, muito relevante. Nós vamos analisar aqui a versão de Marcos, que está no capítulo 10, versículo 46. O que fala essa passagem? Jesus estava em Jericó, ele estava saindo de Jericó, e com seus discípulos, uma grande multidão e tudo mais, e na beira do caminho, havia um cego, que se chamava Bartimeu, o filho de Timeu, diz lá a Bíblia. Ele estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Estava lá, quietinho lá, caído. Simbolicamente para nós aqui é um momento de queda. Quando ouviu dizer que era Jesus que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Muitos o repreenderam e mandaram que o cego, o Bartimeu, ficasse quieto. Mas ele gritava mais ainda, mais forte: Filho de Davi, tenha piedade de mim. O que mostra o seguinte, que muitas vezes quando nós estamos numa situação difícil, vamos pedir ajuda, vamos pedir socorro. E muitas vezes o nosso cérebro fica lá falando, não adianta nada e tal. São as pessoas gritando ao longo, aqui na passagem. Então Jesus parou e disse, Jesus para, por causa daquele escândalo todo, chamem o cego. O cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus, ou seja, tirou toda aquela negatividade e foi se encontrar com Jesus, todas aquelas dúvidas, incertezas, medos e tal. Então Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu faça por você? E aí o cego respondeu, mestre, eu quero ver de novo. Quantas vezes nós não queremos também sair daquela situação da melhor forma possível, dar a volta por cima, né? E Jesus disse, pode ir, a sua fé curou você. E no mesmo instante o cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Quer dizer, continuou, não abandonou Jesus, continua lá ao lado de Jesus. Caímos,
mas também temos como nos levantar. E o plano espiritual está sempre, sempre ao nosso lado. Por isso que ao levantar, como diz Tiago, uma vez provado, ou seja, uma vez que nós caímos e levantamos, receberemos a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ou seja, seremos espíritos melhores, mais evoluídos. Isso porque caímos, sacudimos a poeira e demos a volta por cima. Que possamos refletir sobre isso. Fiquem todos em paz. Muita paz a todos. Até a próxima oportunidade. Fiquem bem. Fiquem com Deus.